Graças a paz, irmãos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Embora nós pretendamos expor todo o capítulo, nós iremos ler os 2 primeiros versos. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Hoje nós estamos aqui reunidos para, mais uma vez, adorar o nome do Senhor e, aproveitando esta oportunidade, nós queremos tributar a Deus um culto de gratidão pela existência da família. A família que, como foi tão bem salientado pela irmã Odileia, é um projeto divino. Família é algo que Deus, de maneira muito sábia, Ele ordenou, inclusive para que a sociedade ela tivesse a sua estrutura basilar. Olhando à nossa volta, nós vemos uma sociedade fragmentada, uma sociedade partida. E, em grande medida, isso se dá porque as famílias também estão assim. Então, a sociedade ela é um espelho das famílias. Quiséramos nós que as famílias, de modo geral, desfrutassem de saúde, de harmonia, de unidade, que as famílias pudessem caminhar bem. Seria algo absolutamente maravilhoso. Mas a verdade é bem outra. Boa parte das famílias, se os irmãos me permitem essa expressão, elas andam cambaleando. Elas andam literalmente se arrastando. Quando nós falamos sobre família, existem algumas coisas que nós podemos afirmar sem nenhuma dúvida. A família é uma instituição tão antiga quanto a história da humanidade. A primeira página da Bíblia já mostra o desejo divino de criar a família. Isto no capítulo 1. No capítulo 2, o autor vai nos dar alguns detalhes sobre como a família foi criada. Eu, particularmente, acho muito interessante a forma como a mulher foi criada. Do que ela foi criada e quando ela foi criada. Então, está lá atrás, na gênese da criação de todas as coisas, já estava embutida a família. A família faz parte do que a gente chama a ordem da criação. Não é algo que o homem queira, né? Quando a gente diz assim, não, fulano vai casar, fulana vai casar, aí talvez alguém diga assim, não, mas isso é o desejo dele, é o desejo dela. Sim, é sim, mas isso é parte que faz parte da ordem da criação. É parte da criação o desejar constituir família.
E por isso nós afirmamos, ela é tão antiga quanto a história humana. A família é uma instituição constituída por Deus e sempre terá a sua aprovação e a sua bênção. Deus aprova e abençoa aqueles que decidem se unir e formar uma nova família. Você tem um jovem, uma jovem, vou casar. Muito bem. Nós vamos nos unir diante de Deus. Deus vai aprovar e Deus vai abençoar, porque foi assim desde o princípio. Foi assim. Ele criou Adão e Eva. E o texto diz claramente, ele os uniu. Inclusive, quando Cristo vai discutir a questão do divórcio, ele vai dizer isso aos fariseus, né? Fazendo alusão à ordem da criação. A família é uma instituição que foi instituída por Deus e as famílias, elas mesmas, devem promover a geração de novas famílias. Olha que coisa interessante. É a família quem deve promover a constituição de novas famílias. E, obviamente, o pai e a mãe têm o dever de ensinar ao filho. Você vai constituir uma nova família. Saiba que, ao constituir uma nova família, você se torna responsável por promover o culto a Deus e o culto de Deus. Isso está muito claro na revelação bíblica. Agora, também nas primeiras páginas da Bíblia, está dito que a família, ela começou a ter problemas. Quando é que a história dos problemas que assaltam as famílias teve início? Com a queda humana. A gente volta no tempo e vamos fazer uma radiografia de como era aquela família, Adão e Eva. A serpente se aproxima, Adão muito próximo, a serpente inicia aquele diálogo com a mulher, ela come do fruto, Adão come do fruto, e daí para frente se inicia toda uma série de histórias problemáticas no seio da família, a começar pelo próprio casal. Por quê? Foram expulsos do jardim e só procriaram fora do jardim. Aí nasceu Caim, nasceu Abel. O mais velho mata o mais novo. Então a primeira família, Adão e Eva, já tiveram o primeiro problema, que foi a queda. Agora, eles tiveram que lidar com um outro problema, que foi o assassinato do seu filho mais jovem. A gente chama isso de fratricídio, né? É quando um irmão mata o outro. Vem de frater, né? Fratricídio. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre esse último aspecto. Famílias que muitas vezes se veem assoladas pela existência de problemas, onde alguns procuram resolver o problema a seu modo. Por outro lado, há aqueles que vão procurar resolver o problema da maneira correta, que é se ancorando no Senhor e na força do seu poder. A bem da verdade, irmãos, esse texto aqui, ele nos mostra que o problema de uma família, né, era uma família composta por um homem, duas mulheres, onde uma, ela poderia gerar filhos e gerou filhos e filhas. Você vai ver claramente, Penina, ela tinha filhos e filhas. Ana, por outro lado, vai dizer o texto bíblico, o Senhor a deixou estéril.
Isso era um problema para ela, um problema para Eucana, um problema para aquela família. E posteriormente, a gente vai ver que esse problema no seio daquela família, ele vai ter a sua contraparte na providência divina, na benevolência divina, na graça divina, quando Deus, ele literalmente muda a sorte de Ana, transformando a estéril, como ela vai dizer no seu cântico, como vai dizer o Salmo 113, na alegre mãe de filhos. Então, o desfecho dessa história vai mostrar para nós de maneira muito clara que problemas existem. Problemas sempre haverão de existir. Agora, o que de fato importa é como nós vamos lidar com esse problema e a quem nós vamos recorrer para que os problemas no seio da família, eles sejam resolvidos. Então eu quero meditar com os irmãos hoje, brevemente, sobre as famílias e a triste realidade dos problemas. A primeira coisa que esse capítulo ele nos ensina, essa história familiar, ela nos ensina, é que os problemas são parte do dia a dia de toda a família. Vejam o que diz a partir do versículo 3 até o versículo de número 7. Nós lemos que havia um efraimita chamado Eucana, que tinha duas esposas, Penina e Ana. Veja bem, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, os irmãos, pela leitura, imaginam o clima que existia no seio daquela entidade familiar. Eles subiam para adorar anualmente, para oferecer sacrifício, para prestar culto a Deus. E vejam, era um culto que se processava no terreno da exterioridade, né? O sacrifício era oferecido, aquela marcha, lembra os cânticos de romagem, né? Os peregrinos que peregrinavam rumo a Jerusalém para sacrificar o Senhor, para adorar o Senhor. E eles estavam indo para Siló. E tem um detalhezinho nesse texto aqui que eu acho maravilhoso. Vejam quem estava lá para sacrificar. Quem eram os sacerdotes? Os mesmos que no capítulo 2 Deus vai matar. Hofni e Finéias. O texto é claro, né? O Senhor os queria matar, está lá. Mas eles iam lá cumprir com aquela ordenança. E nessa subida, o texto ele nos mostra claramente que havia uma rixa entre Penina e Ana,
E o texto vai dizer 2 vezes que o Senhor, Ele mesmo havia permitido que Ana se tornasse estéril. Eu quero apontar alguns problemas existentes no seio dessa família que nós devemos nos precaver contra eles. Em primeiro lugar, Eucana, ele quebrou a ordem da criação. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. A Bíblia não diz que Deus criou Adão e Evas. Né? A bigamia, ela era tolerada, mas ela nunca foi o ideal. Imaginem, um homem com 2 mulheres ou uma mulher com 2 homens, não é uma coisa que nos agrade. Porque a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, macho e fêmea, sempre no singular. Deus os criou. Então aqui a gente tem um homem, um efraimita, que resolveu quebrar a ordem da criação e resolveu constituir para si 2 mulheres. Né? Às vezes eu brinco aqui, e citando, né, o texto lá de Mateus, não podeis servir a 2 senhores. Eucana pretendeu servir a 2 senhoras. E deu errado. E deu errado porque elas não se entendiam. Deu errado porque elas não caminhavam paralelamente. Caminhava uma em oposição à outra. Essa família passou por um outro problema. O problema da esterilidade. Nós aprendemos hoje aqui de manhã que mesmo com a queda, Deus, Ele não só ordenou, como Ele deu ao homem o poder de procriar. E aqui o Senhor, Ele cerrou a madre de Ana. Ele não permitiu que aquela mulher, ela tivesse filhos. Isso aqui chama a nossa atenção para um detalhe muito importante. Quando uma mulher, preste muita atenção nisso, ela diz que não quer ter filhos, ela deveria se perguntar primeiro se é a vontade de Deus ou não, que ela tenha ou não tenha. Porque quem cerra a madre e quem abre a madre é o Criador. Tá certo? Ele faz o que Ele quiser. Quer dirá permitir que uma mulher tenha filhos ou não. E no mundo antigo, ter filhos era uma honra, era um sinal do favor divino, da bênção divina, e continua sendo. Filhos, como diz o Salmo 127, como diz o Salmo 128, são bênção do Senhor. Então a esterilidade era um problema gravíssimo, principalmente para ela. Mas o texto diz uma coisa que vai trazer à tona um outro problema. Ela era estéril, mas o marido amava ela. O texto não diz que ele amava Penina. Diz mais. Ele subia, sacrificava, e ele dava porção dobrada a Ana. Aí veja, porquanto a amava. É o problema da parcialidade e o problema da preferência. Será que os filhos não percebiam? Porque veja, se Penina era esposa de Eucana, ela tinha tanto direito quanto Ana. Aí eu digo sempre, né? Era um bom discípulo de Jacó. Né? Da mesma forma que Jacó tratava José e Benjamim, e Raquel, obviamente, Eucana tratava Ana. E Penina e os demais filhos, não, é minha esposa, são meus filhos, mas eu amo Ana. Ana é a menina dos meus olhos. Né? Queria saber o que foi que ela fez para entrar nesse coração, né? E sitiá-lo dessa forma por dentro. E aí vem, talvez o pior de todos os problemas, que é a desunião. Aquele era um lar dividido. Eucana estava literalmente dividido entre uma mulher e a outra mulher
e seus filhos. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Porque aqui a gente percebe que alguns desses, pelo menos um desses problemas, que é a esterilidade, ele foi plantado no seio daquela família por Deus, para daquele problema Deus extrair um bem infinitamente maior. Mas os demais problemas eram fruto da escolha deliberada de Eucana e da forma como ele, como cabeça da casa, lidava com aquela situação. A gente vai perceber claramente que ele não agia com sabedoria, não procurava olhar à volta as consequências negativas de suas escolhas, de suas predileções, das suas ações. E aqui a gente já aprende uma lição muito importante. Por maiores que sejam os problemas, eles continuam sendo problemas. Deus é maior do que eles. Veja, o texto diz: este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar. Se ele fosse um homem sábio, se ele fosse um homem prudente, o Senhor, a sabedoria necessária para apaziguar os ânimos, para silenciar os ânimos, certamente o Senhor iria orientá-lo. Mas a gente vai ver que não foi bem isso o que aconteceu. Na sequência, o texto ele vai nos mostrar que os problemas devem ser enfrentados pela confiança em Deus e não em nós mesmos. A gente vai ler primeiro o verso 8 e vamos ver como foi que Eucana pretendeu resolver o problema. E depois nós vamos ler do 9 até o 18 e vamos ver como a estéril Ana procura resolver o problema. Olha só o que Eucana vai fazer. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele fez 3 perguntas, a meu juízo, todas elas imprudentes, todas elas descartáveis. E ele vai fazer uma afirmação ainda mais estapafúrdia. Não sou eu melhor? Quer dizer, ele é melhor do que a ordem da criação. Ele é melhor do que a bênção de Deus. Ele é melhor do que cumprir o mandato social. Aí Ana, ela agora vai fazer a parte dela, naquilo que dizia respeito a ela, para tentar resolver o problema que era dela, do marido e da família. Aí diz: após terem comido e bebido em Siló, veja que Ana não comia. Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, olha o que ela vai fazer, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, Adonai Tsevaot, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres ela pediu Penina tinha filhos e filhas, ela pediu filho varão.
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, ele seria nazireu, seria consagrado ao Senhor. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, percebam, duas pessoas onde uma não estava plenamente sintonizada com o Criador, com seus propósitos criacionais, e a sua esposa, uma pessoa sábia. A gente percebe claramente pelo texto que era uma mulher devota. Warren Wiersbe usa essa expressão, presbítero Leandro. Ele diz que nós temos aqui uma serva devota. A gente já percebe que o Eucana não era muito afeito à questão do ensino, né? Podemos colocar dessa forma, pastoral, no âmbito do lar. Mas Ana, ela vai tentar resolver o seu problema fazendo duas coisas: a oração e um voto. A oração incessante, a oração que expressava o seu desejo. Veja bem, se você tem um problema, você quer que esse problema seja resolvido, se esse problema lhe aflige, se esse problema lhe incomoda, se esse problema tem trazido infortúnio para a sua vida, em qualquer que seja o aspecto, e você tem o desejo de que esse problema ele venha a ser sanado, saiba que você pode colocá-lo diante de Deus. Você pode clamar ao Senhor. E você pode fazer o que Ana fez, fazer um voto. Basta que você leia os nossos documentos confessionais. Você vai ver lá que faz parte do culto público, faz parte. Não são elementos ordinários, são circunstanciais, os votos e juramentos. Eu posso fazer um voto diante de Deus. É-me dada a oportunidade, né? A gente vai ver que Eucana, ele não somente agiu com falta de sabedoria, mas ele exalou algumas atitudes que também não fazem bem ao ambiente do lar. Por exemplo, ele enxergava em si mesmo a solução para o problema de Ana. Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, ele é melhor do que a bênção que Deus é capaz de promover quando Ele permite que uma criança venha ao mundo. Ele é melhor do que a boa mão do Senhor. Outra coisa, não há relato de que ele tenha jejuado e orado com Ana para que o Senhor lhe concedesse um filho. Você não vai encontrar. Diz que ele ia, sacrificava, ia adorar, e a impressão que tenho é que era realmente aquela adoração marcada pela exterioridade. Vamos ao templo, vamos à igreja, vamos ao templo, vamos à igreja, vamos ao templo. Quer dizer, é o dever. Parece aquelas formiguinhas, né, que seguem seu caminho de maneira inconteste. Ia lá em Siló, sacrificava, dava um bocado para um bocado para outra,
Está tudo resolvido, está tudo muito bem. E aqui a gente percebe da parte dele uma certa insensibilidade para com a situação da pobre Ana. Aí o que é que Ana faz? Você vai ver que ela não o procura, mas ela vai agora buscar o Senhor. Ela vai fazer o que cada um aqui deve fazer quando se vê cercado por um problema difícil, que é fazer de Deus a nossa cidadela. Aí vejam, o sacerdote ali, ele vai ter uma primeira impressão, que ela se demorou, ela estava angustiada, ela vai falar de ansiedade depois, ela vai falar de amargura, das suas dores, e a princípio ele vai tomá-la por embriagada. Ela vai dizer que não, e no final, o mesmo sacerdote ali, que era um homem de Deus, ele vai dizer: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, muito cuidado quando você, ao tentar resolver os problemas, você achar que você pode resolver um problema que você não pode. Existem problemas que eu posso resolver dentro da minha família, mas existem problemas dentro da minha família que eu não posso resolver. E esses problemas, nós devemos colocá-los aos cuidados de Deus. Um colega recentemente telefonou-me e falou para mim assim: reverendo, meu filho completou 18 anos, nascido, criado, educado, batizado, membro, fez profissão de fé, e ao completar 18 anos falou que não quer mais ir para a igreja. Eu disse: e o senhor vai fazer o que com ele? Disse: reverendo, mas ele tem que ir para a igreja. Eu disse: ele tem 18 anos? Ele responde diante dos homens, ele responde diante de Deus. Vamos orar por ele, né? Vamos colocá-lo aos pés do Senhor, vamos clamar ao Senhor para que o Senhor acenda aquela brasa que talvez tenha se apagado no coração dele, talvez seja um momento. Vamos orar, vamos entregá-la ao Senhor. Nenhum de nós é capaz de entrar naquele coração, mas o Senhor é capaz de tocar naquele coração, de despertá-lo, de trazê-lo, né? E todo mundo aqui passa por problema, todos aqui, dentro de casa, na vida conjugal, na criação de filhos. Eu não faço a mínima ideia do que é criar filhos, mas deve ser difícil, viu? Muito difícil. E pai e mãe se veem cercados. Confie no Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor. E se você quer um exercício, quer uma tarefa diária, você que tem filho, ore pelo seu filho todo dia. Ore pelos seus filhos todos os dias e peça que o Senhor fortaleça a fé deles, que o Senhor edifique a sua fé, que o Senhor plante no seu coração desejo por Ele mesmo, porque o Senhor, Ele atende as nossas orações. Ele atendeu a oração de Ana. E aí o texto nos ensina uma terceira coisa. Os problemas no seio da família são resolvidos pela ação soberana do Senhor. Olha o que o restante do capítulo vai dizer. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Olha o que o texto vai dizer, veja essa expressão. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei
para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana, na sua oração, ela vai usar a seguinte expressão: e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Aí lá na frente o texto vai dizer: e lembrando-se dela o Senhor. Essa ideia de lembrar, trazer à memória, significa basicamente ser favorável, ser solícito. Ou seja, o Senhor responde à oração de Ana, lhe concedendo, veja bem, o objeto da petição. Veja o que ela vai dizer aqui: e lhe deres um filho varão. Ela pediu um menino. E o texto vai dizer: ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho. Um filho. E ela pediu um filho. E Ana nem imaginava, Eli nem imaginava, Eucana nem imaginava que aquela criança que seria criado por Eli como um filho, que depois ele vai assumir o lugar de Eli, seria um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Seria um dos personagens mais importantes da história de Israel, que foi o profeta Samuel. Que, conforme nós aprendemos aqui no culto de doutrina, o seu nome é a coisa mais bonita do mundo, né? Significa nome de Deus. Shem El, né? Nome de Deus. E ele é exatamente a resposta do pedido de Ana, do voto de Ana, do desejo daquela mulher. Então, os nossos problemas, eles são literalmente silenciados por uma ação soberana da parte do Senhor. Talvez você diga assim: mas é uma coisa que está me incomodando muito. Mas talvez você não queira conversar com Deus sobre isso. Talvez você tenha vergonha, ou talvez você ache que o seu problema para Deus é uma coisa que não tem a mínima importância. Mas Deus trata com a devida importância os problemas que nos afligem. Pode ser que você não queira colocar diante dele, mas você tem a liberdade de fazê-lo. Veja, para Eucana não significava nada. Para a outra esposa, a Penina, não significava absolutamente nada. Pelo contrário, Penina a perturbava e ela não comia. Mas Ana não teve nenhuma inibição de chorar diante de Deus, de orar diante do Senhor, de se derramar diante do Senhor e de pedir. Ontem a irmã Maíra leu aqui juntamente conosco, Mateus capítulo 7, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abri-se-vos-á. Buscai, e achareis. E Ana bateu na porta, o Senhor abriu a porta, ouviu a sua petição e lhe deu na medida certa.
e ela vai cumprir com o voto. Ela diz que vai desmamá-lo e ela diz: levá-lo-ei. Talvez a gente leia apressadamente e a gente não percebe. Não era Eucana quem ia levar o menino, era ela, o voto foi dela. Foi ela quem pediu, e ela vai dizer ao sacerdote ali: eu sou aquela mulher, eu orava por esse menino e eu estou aqui para devolvê-lo. Quer dizer, é a consciência de que ela pediu um menino que ela mesma iria entregá-lo para ser criado no tabernáculo, em Siló. E ela cumpre cabalmente o seu voto. O que é isso? É a gratidão como consequência da ação soberana do Senhor resolvendo aquele problema. Aí ela vai cumprir o voto, e nós não vamos ler, e do capítulo 2, do verso 1 até o 10, ela vai escrever um cântico. O cântico, ele é literalmente a materialização da gratidão. Quando ela vai falar que o Senhor mudou a sua sorte, que o Senhor eleva os humildes, que o Senhor, ele se prevalece contra seus inimigos. E aí é muito interessante que no capítulo 2, do versículo 18 ao 21, a gente vai ver que Deus abençoou essa mulher muito, tremendamente. Essa serva do Senhor, essa mulher que nos ensina tanto. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, veja, e a sua mulher. Onde estava Penina? O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Veja bem, Eli abençoou Eucana. Olha o que o versículo 21 vai dizer: abençoou, pois, o Senhor a Ana. Eli abençoou Eucana. O Senhor, porém, abençoou a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mais importante, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, a ação soberana, benevolente, irretorquível do Senhor é capaz de mudar o quadro de uma vida de uma hora para outra. Agora, a grande pergunta que nos cabe fazer aqui é o que essa história aqui ela tem a ver com o drama da redenção. O que esse texto tem a ver conosco? Nós dissemos no princípio que todas as famílias passam por problemas. Passam mesmo. Tem um problema que nenhum de nós aqui pode resolver, que é o problema do pecado. Nós aprendemos também que os problemas devem ser enfrentados pela confiança no Deus vivo. A Bíblia vai nos mostrar como é que nós podemos vencer esse problema do pecado, crendo em Jesus Cristo. Só nele. Ele disse, né? Veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por fim, nós aprendemos que esse problema, né? Os problemas são liquidados pela ação soberana. Cristo morreu na cruz, morreu no nosso lugar, nos promete uma vida eterna e nos promete que esse problema chamado pecado, que até hoje nos atormenta, ele está com seus dias contados. Ou seja, Cristo veio ao mundo, ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou ao 3º dia, ele está à destra do Pai, ele promete retornar, e quando ele retornar,
nós adentraremos a eternidade ao seu lado e viveremos ao seu lado para sempre. Então vejam como o problema dessa mulher, de alguma maneira, nos lembra do problema que nos assola a todos. E da mesma forma que ela buscou ao Senhor, nós devemos buscar ao Senhor, crendo no seu Filho, crendo que o seu sacrifício é vicário e que o seu sacrifício é suficiente para resolver o nosso problema. E uma vez crendo, desfrutar da vida eterna aqui e na vida que está por vir, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de nós e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Passar a palavra, irmã. Não, agora nós vamos ter a celebração da ceia. Perdão, irmãos. Vou chamar aqui à frente o presbítero Paulo, o presbítero Marinho, o presbítero Osmar e o presbítero Leandro, que irão nos auxiliar na celebração do sacramento da ceia. Marcos capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é o texto que nos ensina o modo como o Senhor Jesus ele instituiu esse sacramento que ora nós celebramos, o sacramento da ceia do Senhor. Na noite em que ele foi traído, o texto diz que ele estava comendo a última Páscoa. É muito interessante que ele mandou discípulos para prepararem aquela refeição. E no meio da refeição, é como se ele fizesse um interlúdio, uma pausa. E ele retira do uso comum, que é o uso alimentício, com a finalidade de que o pão e o cálice nutrissem o corpo, ele retira desse uso comum e ele institui esse sacramento, que é o sacramento da ceia, e conforme o nosso entendimento, ele nos fala sobre a presença espiritual de Cristo. Comemos o pão, bebemos o cálice, e pela fé que tributamos no sacrifício vicário de Cristo, ele, por sua graça, ele derrama graça sobre nós. Ele nutre a nossa vida espiritual, ou seja, nos alimentamos do pão, nos alimentamos do cálice e espiritualmente somos alimentados por Cristo. Ele nutre a nossa vida espiritual. Nós vamos orar e vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso, pelo seu Espírito, Ele mesmo venha a separar os elementos do uso comum. Pedir que o presbítero Osmar, ele ore nesse momento. Santíssimo Deus, eterno Pai que habita os céus e a terra, nós te louvamos, reconhecendo, ó Pai, o teu eterno poder, Senhor, e a tua grande, Senhor, majestade, Senhor, pois domina sobre todas as coisas, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que estamos aqui conforme a tua vontade, Senhor,
podemos ter o privilégio, ó Pai, de prestar culto, Senhor, a Ti, pois reconhecemos que o culto só a Ti é devido, Senhor. A Tua é a glória, a grandeza e a majestade pelos séculos dos séculos, ó Senhor. Soberano Deus, reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, ó Pai, mas também fomos agraciados, ó Pai, pois em Cristo Jesus, ó Pai, fomos libertos do pecado, Senhor. Este mal, ó Pai, tão grande, ó Pai, que nos separava de Ti. E agora, Pai, fomos reconciliados em Cristo Jesus, ó Pai. E conforme a ordenança do Teu Filho, ó Pai, que nos ordenaste, ó Pai, em comunhão com os irmãos, participar da ceia, ó Pai, que Teu próprio Filho instituíste, ó Pai. Que esta possa, ó Pai, ser, ó Pai, como sinal, ó Pai, para que tenhamos plena certeza que em breve virá para buscar os seus. Esteja abençoando a Tua igreja, Senhor, guardando e protegendo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Cálice, o segundo emblema. Cálice nos lembra o sangue da nova aliança, derramado em favor de todos. Vocês podem tomar assento? Evangelho de Marcos, no capítulo 14, o versículo 26 diz: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos entoar o cântico 270, Desafio. Cântico 270, Desafio, que é um dos cânticos próprios ao momento da celebração da ceia.
Nós vamos agora orar. Eu estarei impetrando a bênção e, na sequência, o tríplice amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Pai Santo, nesta hora te agradecer, mais uma vez, Pai, exaltar-te pela oportunidade, Senhor, maravilhosa de poder te adorar, te servir e poder te agradecer, Pai, pela existência das famílias. Tudo o que foi lido, cantado, recitado, pregado, ouvido aqui, teve como único propósito, Senhor, agradecer por tudo o quanto o Senhor tem feito por nós. Aquilo que sabemos e certamente a maior parte daquilo que não sabemos, mas que são graças, são favores que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Mais uma vez te agradecemos e ao mesmo tempo colocamos sob os teus cuidados paternais cada família aqui presente. Te pedimos, Senhor, que o Senhor as proteja, que o Senhor as oriente, que o Senhor as fortaleça e que o Senhor sempre as guie pelas veredas da justiça. Te pedimos ainda que a nossa permanência aqui, nesse momento posterior ao culto, seja protegida pela Tua graça e banhada pela Tua comunhão e pelo Teu amor santo. Dar-nos momentos felizes e quando retornarmos para casa, Senhor, dar-nos um retorno tranquilo, dar-nos um sono reparador, dar-nos uma noite guardada, Senhor, pelo Teu Espírito. Fica conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, e que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.